Olá, essa é a série Descomplica a Saúde do canal do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou a Juliana Pina e hoje nós vamos responder as dúvidas mais frequentes da internet quando o assunto é acidente vascular cerebral, AVC. E convidamos o Dr. Rogério Tuma e o Dr. Matheus Trindade para esclarecerem essas dúvidas. Dr. Rogério, o que é AVC? Ele é uma lesão do cérebro por uma falha no sistema que manda sangue para ele. Se existe a ruptura de um vaso, é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Ele pode acontecer ou por a ruptura de um aneurisma, que aí o sangramento em geral é em volta do cérebro, que é a hemorragia meningia, ou por exemplo, com um pico de pressão arterial, em que o sangramento ocorre dentro do cérebro, que a gente chama de hematoma intraparenquimatoso ou intracerebral. Se existe a obstrução do fluxo do sangue, você tem um acidente vascular cerebral isquêmico. E ele pode acontecer ou por um coágulo que sai, por exemplo, de dentro do coração, que é o acidente vascular cerebral isquêmico embólico, ou pela própria obstrução de um dos vasos que irrigam mesmo o cérebro, uma lesão na carótida, por exemplo, que é o acidente vascular cerebral isquêmico por trombose, é um trombo que se forma. O que é importante lembrar também é que existe, dentro dos acidentes isquêmicos, o acidente vascular cerebral isquêmico temporário, né, que é o episódio isquêmico temporário, em que existe a falta do sangue, a falha da função do cérebro, que ocorre aonde tem essa isquemia, a falta de sangue, mas a função recupera em poucos minutos até 1 hora. Isso é o episódio isquêmico transitório. E doutor Matheus, o que a pessoa sente antes de ter o AVC? Geralmente o AVC, como o nome fala, acidente vascular cerebral, ele se caracteriza por um sintoma neurológico súbito. Então, muitas vezes, o paciente não percebe que vai ter um AVC. Então, toda vez que acontece um déficit, um problema neurológico súbito, cabe pensar em AVC. Tá? Então, muitas vezes, o paciente é pego de surpresa e precisa correr para um hospital para poder ser investigado. Dependendo da área do cérebro que sofreu uma isquemia ou uma hemorragia, o paciente vai ter um sintoma correlato a isso. Então, se ele tem uma isquemia na área da fala, ele vai ter uma dificuldade de linguagem. Se ele tem uma isquemia na parte motora, ele vai ter dificuldade de movimentar um lado do corpo, por exemplo. Ou na área sensitiva, ele vai perder a sensibilidade da metade do corpo. Ou na área da visão, ele vai ter dificuldade de enxergar a metade do campo visual. E doutor Rogério, o AVC pode ser fatal? Em geral, isso acontece com os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos muito extensos ou com os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. Por exemplo, a ruptura de um aneurisma, ele pode inundar tanto o cérebro de sangue que comprime o cérebro como um todo e ele para de funcionar, a pessoa para de respirar ou tem arritmia cardíaca e tem uma morte súbita. Mas o mais importante do acidente vascular é que ele pode causar sequelas. É a doença que mais provoca sequelas no ser humano. E doutor Matheus, quais são os tratamentos possíveis do AVC? É possível prevenir um AVC? Sim, tem 2 linhas de tratamento. A primeira, inclusive a mensagem importante que a gente tem que passar, é que o paciente que tenha sintomas de AVC deve vir rápido para o hospital. Porque se for um acidente vascular cerebral isquêmico, em determinados casos, o paciente pode receber um tratamento que se chama trombólise. Isso pode ser feito através de remédios que afinam o sangue agudamente ou através de um procedimento que se chama trombectomia mecânica, onde por cateterismo a gente consegue puxar um coágulo que esteja eventualmente obstruindo uma determinada artéria. Então esse é o tratamento de fase aguda, que é o mais importante, que a população deve conhecer, para assim que tiver um sintoma se dirigir a um centro de saúde para poder ser tratado e minimizar o risco de sequelas. Além desse tratamento agudo, existe o tratamento preventivo, que é com antiagregantes plaquetários, nos casos de lesões trombóticas, ou com o uso de anticoagulantes, nos casos das lesões embólicas. E doutor Rogério Tuma,
quais são os fatores que levam uma pessoa a ter um AVC? Os fatores que desencadeiam, que processam a piora da função vascular. Então, a gente tem sempre que pensar em proteger o sistema vascular. É como é no coração. A carótida, que é a artéria que irriga o cérebro, é prima irmã da coronária. Então, o que a gente precisa fazer para evitar que a gente tenha um risco maior de ter um acidente vascular cerebral? É evitar os vícios, cigarro, bebida em excesso, ter uma qualidade de alimentar importante, que é não comer muita gordura, principalmente gordura animal, não comer açúcar em excesso e diminuir a quantidade de sal na comida. Fora isso, você fazer atividade física aeróbica é extremamente importante. Bom, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério Tuma e ao Dr. Matheus Trindade pelos esclarecimentos. É sempre mais seguro a gente esclarecer as nossas dúvidas sobre saúde com especialistas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal do Hospital Sírio-Libanês, que eu estarei aqui sempre atrás dos especialistas para responder as suas dúvidas sobre saúde e cuidados com doenças. Até já!